A história moderna de Israel, de 1948 a 2010. Agora é a hora de fazer like e compartilhar o nosso canal. 14 de maio de 1948. Davi Ben-Gurion, chefe executivo da Organização Sionista Mundial e presidente da Agência Judaica para Israel, emitiu a Declaração de Independência do Estado de Israel, que declarou o estabelecimento de um Estado judeu na terra de Israel, a ser reconhecido como o Estado de Israel. Imediatamente com a declaração, em 15 de maio de 1948, se iniciou a Guerra Árabe-Israelense. Iraque, Egito, Jordânia e Síria invadiram a terra de Israel. 25 de janeiro de 1949. Ocorreu a eleição legislativa em Israel. As eleições foram realizadas em uma Assembleia Constituinte. O Partido Mapai, centro-esquerda de Ben-Gurion, conquistou vários assentos. Em 24 de fevereiro de 1949, começaram os primeiros acordos de cessar-fogo, que começaram a ser assinados entre Israel e o Egito. Uma linha de armistício foi acordada ao longo da fronteira pré-guerra, com a exceção de que o Egito permaneceu com o controle da faixa de Gaza. 8 de maio de 1949, o primeiro governo de Israel, em que havia a liderança de Mapai, a Frente Religiosa Unida Judaica, o Partido Progressista Liberal, as comunidades sefarditas orientais e a Lista Democrática Árabe de Nazaré, governaram em coalizão com David Ben-Gurion, o primeiro-ministro. 11 de maio de 1949, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou a Resolução 273 da Assembleia Geral, segundo a qual Israel foi admitido como membro. 13 de dezembro de 1949, Ben-Gurion proclamou Jerusalém como capital de Israel. 5 de julho de 1950, o parlamento israelense, conhecido como Knesset, aprovou a Lei de Retorno, que concedia a todos os judeus o direito de migrar e se estabelecer em Israel, obtendo cidadania. 26 de julho de 1956, crise do Suez. Em um discurso transmitido, o presidente egípcio Gamal Abdel Nasser deu uma ordem de código para a ocupação e nacionalização do canal de Suez e o fechamento do Estreito de Tiran ao transporte israelense. 29 de outubro de 1956, a Força Aérea Israelense começou a bombardear as forças egípcias na Península do Sinai a fim de quebrar o bloqueio da navegação israelense. 11 de maio de 1960, 8 agentes do Serviço de Segurança Interno, Shin Bet, e seu serviço de inteligência estrangeiro, Mossad, sequestraram Adolf Eichmann, um oficial nazista responsável pela implementação real do Holocausto, perto de sua casa em São Fernando, Buenos Aires. Ainda em 1966, a lei marcial, imposta aos árabes israelenses desde a fundação do Estado de Israel, foi completamente revogada. 5 de junho de 1967. Eclodiu a Guerra dos 6 Dias. A Força Aérea Israelense destruiu a Força Aérea Egípcia, em solo, por um período de apenas 3 horas. 11 de junho de 1967, Israel assinou um acordo de cessar-fogo com os seus inimigos, Egito, Síria, Jordânia, Líbano e Iraque. Ele permaneceu no controle da antiga faixa de Gaza e da Península de Sinai, além das colinas de Golã que estavam sob controle da Síria, e a Cisjordânia, sob controle da Jordânia, além de tomarem de volta Jerusalém Oriental e unificá-la de uma vez por todas. 30 de junho de 1967, o prefeito Ted Kollek de Jerusalém anunciou que a cidade
havia sido totalmente reunificada. 21 de fevereiro de 1973, um Boeing 727-200 que servia com o voo 114 da Libya Arab Airlines de Trípoli para o Cairo foi abatido após ter invadido o espaço aéreo do Sinai, que era controlado por aviões de combate israelenses. No incidente morreram mais de 100 passageiros e tripulantes. 6 de outubro de 1973, eclodiu a Guerra do Yom Kippur, ou seja, a Guerra do Dia do Perdão. As forças egípcias e sírias atacaram simultaneamente as posições israelenses na Península do Sinai e nas colinas do Golã. O dia do Yom Kippur é um dos dias mais solenes em todo o calendário judaico, quando os judeus rezam e jejuam durante o dia. A intenção dos árabes era pegá-los de surpresa e destruir o recém-nascido Estado de Israel. 14 de outubro de 1973. Pela primeira vez, os Estados Unidos iniciam um transporte aéreo de tanques, artilharia, munição e suprimentos para Israel, a fim de evitar a destruição do país por forças árabes. 25 de outubro de 1973. Israel, Egito e Síria concordaram com um cessar-fogo. Israel permaneceu no controle de um novo território ao norte das colinas de Golã e a oeste do Canal de Suez no sul. 4 de julho de 1976, Operação Entebbe. Um grupo de combatentes de elite, conhecido como Sayeret Matkal, conseguiu invadir o aeroporto internacional de Entebbe, libertando centenas de reféns que estavam sob a ameaça da Frente Popular para a Libertação da Palestina, um dos grupos terroristas controlados pelo arquiterrorista Yasser Arafat. 10 de maio de 1977, incidente com um helicóptero Sikorsky CH-53 da Força Aérea Israelense, caiu no Vale do Jordão e matou cerca de 50 soldados israelenses. 17 de setembro de 1978, Israel e Egito assinaram um acordo de paz de Camp David, na Casa Branca. O acordo previa o estabelecimento de uma autoridade autônoma na Cisjordânia e na faixa de Gaza e a retirada das forças israelenses da Península do Sinai, em troca do estabelecimento de relações diplomáticas plenas com o Egito. 26 de março de 1979. O Egito e Israel assinaram um Tratado de Paz Egito-Israel, no âmbito dos acordos de Camp David na Casa Branca. 24 de fevereiro de 1980, o shekel substituiu a libra israelense como moeda oficial de Israel. 30 de julho de 1980, o parlamento aprovou a Lei de Jerusalém, afirmando que Jerusalém era e continuaria sendo a capital indivisível do Estado de Israel. 7 de junho de 1981, Israel realizou um ataque aéreo surpresa a um reator nuclear iraquiano, a cerca de 16 quilômetros a sudoeste de Bagdá, a capital do Iraque. 23 de abril de 1982, as forças de defesa de Israel evacuaram a sua base em Yamit, nos termos do Tratado de Paz Egito-Israel. A base de Yamit estava localizada na Península do Sinai. 3 de junho de 1982, Shlomo Argov, embaixador de Israel no Reino Unido, foi baleado na cabeça em Londres, em uma tentativa de assassinato organizado pelo Serviço de Inteligência do Iraque e realizado pela Organização Nacionalista Palestina Abu Nidal. 6 de junho de 1982, eclodiu a Primeira Guerra do Líbano. As forças de defesa de Israel invadiram o sul do Líbano em resposta aos ataques repetitivos dos palestinos, encabeçados pela OLP, a Organização de Libertação da Palestina, cujo principal líder era Yasser Arafat. Os ataques deles
eram dirigidos contra civis israelenses do outro lado da fronteira. 12 de abril de 1984. Caso do ônibus 300. 4 terroristas palestinos sequestraram um ônibus que ia de Tel Aviv para Sham e fizeram 40 passageiros como reféns. No dia seguinte, dia 13 de abril de 1984, novamente a Sayeret Matkal invadiu o ônibus. 2 sequestradores e um refém acabaram morrendo. A maior parte dos passageiros foram libertos. 21 de novembro de 1984. Operação Moisés. Na primeira operação, cerca de 8.000 judeus da Etiópia foram secretamente transportados para Israel, através dos campos de refugiados no Sudão. 5 de janeiro de 1985. O primeiro-ministro Shimon Peres confirmou a existência do transporte aéreo e o Sudão imediatamente interrompeu os voos. 9 de dezembro de 1987. Eclodiu a primeira intifada. Os primeiros protestos começaram no campo de refugiados de Abalha em resposta à morte de 4 civis palestinos em um acidente de carro com um caminhão das Forças de Defesa de Israel. 19 de setembro de 1989. Incêndio florestal no Monte Carmelo. E as chamas consumiram quilômetros de floresta nos próximos 3 dias. 22 de janeiro de 1981. Guerra do Golfo. Um míssil Scud iraquiano caiu sobre a cidade de Ramat Gan, junto a Tel Aviv, matando 3 e ferindo quase 100 pessoas. 24 de maio de 1991. Operação Salomão. Israel reiniciou o transporte aéreo, levando cerca de 14.000 judeus da Etiópia para o Estado de Israel durante um período de 30 dias e 6 horas. 30 de outubro de 1991. Iniciou a Conferência de Madrid, uma conferência aberta com o objetivo de reviver o processo de paz entre israelenses e palestinos. 17 de dezembro de 1992. Israel deportou cerca de 400 palestinos para o Líbano que estavam envolvidos com o terrorismo. 13 de setembro de 1993. Israel e a Organização para a Libertação da Palestina assinaram o Acordo de Oslo I em Washington, D.C. Os acordos previam a retirada de algumas forças da IDF da Cisjordânia e da faixa de Gaza e o estabelecimento de uma autoridade autônoma para palestinos. 26 de outubro de 1994. Israel e a Jordânia assinaram um tratado de paz, Israel e Jordânia, na Arava. O tratado esclareceu as fronteiras dos 2 países e seus direitos sobre a água. Cada um prometeu que nenhum deles permitiria que um país terceiro usasse o seu território para encenar um ataque ao outro. 4 de novembro de 1995. O então primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Rabin, foi assassinado pelo nacionalista e radical Yigal Amir, um oponente do Acordo de Oslo, que atirou e matou o primeiro-ministro após uma manifestação pela paz na cidade de Tel Aviv. Após o assassinato, Shimon Peres assumiu o governo interino. Após as eleições, Benjamin Netanyahu iniciou sua primeira cadência como primeiro-ministro do Estado de Israel. 4 de fevereiro de 1997. 2 helicópteros militares israelenses de transporte que estavam a caminho do sul do Líbano colidiram no ar, acima do vilarejo Shar Yishuv. Todos os tripulantes morreram. Foi o maior desastre aéreo militar no Estado de Israel. Em 1999, o primeiro governo de Netanyahu caiu e, após as eleições, Ehud Barak subiu ao poder,
prometendo a retirada de tropas do sul do Líbano. 24 de maio de 2000. Israel retirou a última de suas forças do sul do Líbano. Setembro de 2000. Eclodiu a segunda intifada palestina, uma onda de violência sangrenta sem precedentes entre árabes palestinos e israelenses. A intifada palestina teve início por causa do fracasso das negociações entre israelenses e palestinos. Yasser Arafat se recusou de assinar o acordo de paz e ordenou que os palestinos atirassem contra os judeus. 7 de outubro de 2000. O grupo terrorista Hezbollah invadiu uma parte da fronteira israelense e sequestrou 3 soldados israelenses do lado de Israel. Desde então, o grupo terrorista tem feito diversas tentativas de sequestrar soldados israelenses. As agressões do Hezbollah foi o gatilho que levou à Segunda Guerra do Líbano. 17 de outubro de 2001. Os palestinos assassinaram o ministro de Israel, Rehavam Zeev. Ele era o ministro do turismo do país e morreu dos seus ferimentos naquela noite no hospital. Após o fracasso de Ehud Barak nas negociações com Yasser Arafat, o governo de Ehud Barak caiu e subiu ao poder o general das Forças de Defesa de Israel, o herói de guerra Ariel Sharon. Com a continuidade da Segunda Intifada, em 23 de junho de 2002, Ariel Sharon determinou a construção da barreira de proteção entre o território israelense e a Cisjordânia, a Judéia e a Samaria. 29 de janeiro de 2004. Cerca de 400 prisioneiros, restos de 60 militares e civis libaneses e mapas mostrando a localização de minas israelenses no sul do Líbano foram transferidos para o Hezbollah, em troca dos corpos dos 3 soldados que haviam sido sequestrados em 2000, bem como o reservista israelense sequestrado Elhanan Tenenbaum. 12 de setembro de 2005. Os últimos vilarejos e fazendas agrícolas foram desocupados da região da faixa de Gaza pelo Estado de Israel. A decisão foi tomada por Ariel Sharon. Em 4 de janeiro de 2006, o primeiro-ministro Ariel Sharon sofreu um derrame hemorrágico grave e entrou em coma. O primeiro-ministro interino, então designado, passou a ser Ehud Olmert, que se tornou o primeiro-ministro após as eleições. 12 de julho de 2006, mais um ataque terrorista do Hezbollah. Eles cruzaram a fronteira e emboscaram 2 veículos das Forças de Defesa de Israel, matando 3 soldados e capturando outros 2. Apenas um soldado conseguiu escapar com vida. Este foi o gatilho que levou à Segunda Guerra do Líbano. 6 de setembro de 2007. Operação Pomar. Israel realizou um ataque aéreo surpresa contra um reator nuclear na província de Deir ez-Zor, na Síria. O ataque foi uma surpresa total e se mostrou um grande sucesso operacional. 27 de dezembro de 2008. Começou a Guerra de Gaza, onde Israel teve que realizar uma série de contra-ataques aéreos contra ativos da Organização Islâmica Sunita Palestina do Hamas na faixa de Gaza, em resposta aos contínuos disparos de foguetes contra os vilarejos a oeste do Negev. 18 de janeiro de 2009. A guerra terminou com um cessar-fogo israelense unilateral. 31 de maio de 2010. As forças de defesa de Israel frustraram a entrada de flotilhas de Gaza, que estavam tentando interromper
o bloqueio que Israel havia imposto sobre a faixa de Gaza por causa do terrorismo do Hamas. 2 de dezembro de 2010. Incêndio florestal de grandes proporções eclodiu sobre o Monte Carmelo. Levou à morte de 40 pessoas e queimou quase 30 km² nos próximos 3 dias de incêndio. Nos últimos 10 anos, o Estado de Israel tem aperfeiçoado sua diplomacia e ganhado apoio na luta contra o terrorismo e contra todos aqueles que ameaçam a vida do povo de Israel. Mesmo apesar das lutas, o povo de Israel prevalecerá, de acordo com as promessas feitas a ele pelo Eterno. Viva o povo de Israel! Você acabou de ver e ouvir o resumo da história moderna de Israel em 20 minutos. Não esqueça de fazer like e compartilhar o nosso canal.